Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o adoçante. Eu não sei se aqui no grupo já tem alguém que usa ou que passou a usar, né, depois que começou a reeducação alimentar, ou que já usava anteriormente. Então hoje eu vou estar falando com vocês, ensinando vocês como escolher o melhor adoçante, né? A melhor opção desses adoçantes, tá? O adoçante, para quem está, no caso, no emagrecimento, ele é mais vai auxiliar vocês também nessa perca de peso. É mais uma ajuda que vocês vão ter, tá bom? Então, o adoçante dietético, ele é produzido a partir de edulcorantes, substâncias naturais ou artificiais, responsável pelo sabor doce. Eles possuem um poder de adoçamento muitas vezes muito maior que o açúcar de cana, né, que o açúcar comum, a sacarose. E são recomendados para dietas especiais, como as de restrição principalmente no diabetes e de emagrecimento. Então, no caso do emagrecimento, o que a gente quer é ingerir menos calorias, né? Então, é aonde a gente vai deixar de ingerir a caloria ali do açúcar para usar o adoçante, que é praticamente zero caloria. Atualmente existem uma ampla variedade de adoçantes, como o ciclamato, a sucralose, a estévia, o aspartame, entre outros. Eles foram desenvolvidos inicialmente para atender os diabéticos, já que eles devem restringir o açúcar e os produtos doces da alimentação devido ao quadro de hiperglicemia, que é a alta taxa de glicose no sangue, que apresentam. Com o tempo, o adoçante dietético passou a ser usado também no controle de peso, como uma estratégia de facilitar a redução calórica. Atualmente, é consumido inclusive por pessoas que desejam manter o peso. Então, gente, é o que eu peço para os meus pacientes sempre. É que quando a gente entra com adoçante, a não ser o diabético, né? Ele tem que estar usando sempre. Ou ele vai tirar o açúcar, e no caso, se falar que não vai usar o adoçante, ele vai ter que usar sem nada, sem açúcar e sem adoçante. Agora, esses pacientes que estão, né, numa fase aí de emagrecimento, eu peço que use esse adoçante no máximo 3 meses, tá? E que depois a gente possa fazer uma avaliação, tá? Que não seja que não use, né? Sempre, né? Igual falou aqui que tem pessoas que usam apenas para manter o peso. Então, assim, se alguém do grupo resolver fazer assim, que a gente converse, né, pra gente entrar num consenso, ver tudo direitinho. Então, usa 3 meses e a gente faz uma avaliação para ver se está tudo ok. O adoçante dietético pode sim ser utilizado como aliado no tratamento da obesidade. Contudo, para o resultado ser eficaz e duradouro, é preciso mudar todos os hábitos alimentares incorretos, aderindo a um plano alimentar equilibrado que irá promover emagrecimento gradual e saudável. Então é aquilo tudo que a gente já falou. Só o adoçante ele não vai fazer milagre. É a reeducação alimentar, é os 2 litros de água, é a atividade física. Quem puder fazer o detox, vamos fazer. Os alimentos termogênicos vai ajudar. Então é tudo um conjunto. Tudo vai ser aliado ao tratamento. A seguir, uma relação dos principais tipos de adoçante encontrados no mercado, com suas respectivas características. A sucralose é um adoçante obtido a partir da cloração da sacarose, sendo o único adoçante derivado do açúcar. Apresenta um poder de doçura 600 vezes superior ao açúcar, resistindo muito bem às altas temperaturas, não possuindo sabor residual amargo. O FDA aprovou seu uso com base em inúmeras pesquisas que mostraram que o adoçante não apresenta efeitos tóxicos, nem efeitos carcinogênicos, reprodutivos e neurológicos. Não é metabolizada pelo organismo, sendo eliminada por completo em 24 horas pela urina.
podendo ser usada por gestante, idosos, hipertensos e diabéticos. Então, gente, a sucralose é o único adoçante que é derivado da sacarose, da cana, tá? O ciclamato, ele foi descoberto em 1939, ele entrou no mercado a partir da década de 50, é largamente usado no setor alimentício, sendo aplicado em adoçantes de bebidas dietéticas, geleias, sorvetes, gelatina. Com o menor poder adoçante, é 40 vezes mais adoçante que a sacarose, que é o açúcar. Não calórico e possui sabor agradável e semelhante ao açúcar refinado, apresentando um leve gosto residual. É um adoçante sintético, não calórico, a partir de um derivado do petróleo, o ácido ciclohexano sulfâmico. O ciclamato hoje é permitido no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em mais de 40 países. É um dos adoçantes mais baratos do mercado. Então, gente, esse adoçante, ele é muito, pelo fato dele ser bem barato, ele é usado em larga escala pelo setor alimentício, né? Nesses alimentos aí que a gente compra, light, diet, zero, tá? Ele deve ser evitado por hipertensos, já que costuma aparecer na forma sódica, ou seja, combinado com sódio. Então, quando a gente vai comprar dele, vai estar lá assim, ó, a composição dele, ciclamato de sódio. Então, ele não é um adoçante bom. Vocês viram que ele é derivado do petróleo, né? E ele não deve ser usado principalmente por hipertensos. A sacarina é o adoçante artificial não calórico mais antigo que existe. Sua descoberta ocorreu em 1879 e sua utilização ocorre desde 1900. Também extraída de um derivado do petróleo, o ácido sulfanoibenzoico apresenta um poder adoçante 200 a 700 vezes maior que o açúcar da cana. Sozinha em altas concentrações, a sacarina tem gosto residual amargo e metálico, e por isso é normalmente associada ao ciclamato. No nosso organismo, ela é absorvida lentamente, mas não é metabolizada, sendo excretada de forma inalterada pelo rim. Sua maior qualidade é o fato de ser estável a altas temperaturas, podendo ser utilizada em preparações quentes. Então, a sacarina, também derivada do petróleo, por ela apresentar um gosto residual aí amargo, ela, na maioria das vezes, ela vai vir associada a um outro adoçante, tá? Então, vai estar lá na fórmula, nos ingredientes daquele produto, a sacarina junto com o ciclamato. O aspartame, edulcorante artificial, descoberto em 56. É uma proteína dissociada produzida a partir dos aminoácidos encontrados normalmente nos alimentos, fenilalanina e ácido aspartico. Ela possui um sabor agradável semelhante ao açúcar branco, só que com um potencial adoçante 200 vezes maior, permitindo o uso de pequenas quantidades. Seu valor energético corresponde a 4 calorias por grama. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes. Talvez seja o adoçante mais apreciado devido ao seu sabor bastante parecido com o açúcar, sem apresentar residual amargo. Ele perde sua doçura quando submetido a altas temperaturas. Por isso, sugere-se que seja utilizado em alimentos e líquidos após a retirada do fogo. É contraindicado para os portadores de fenilcetonúria, que é a incapacidade do organismo de metabolizar a fenilalanina, uma anomalia rara que geralmente é diagnosticada no nascimento, lá quando faz o teste do pezinho. Pelo mesmo motivo, também se desaconselha o uso por grávidas. Então, o aspartame, ele tem essa contraindicação aí, tá bom? Agora nós vamos falar da estévia, né? Que é o queridinho. A estévia é uma planta da família dos crisântemos, originária do Paraguai e com enorme poder adoçante.
Dela é retirado um extrato doce que possui um poder adoçante que chega a ser 400 vezes maior do que o do açúcar doméstico. Não contém açúcar ou caloria. É 100% natural, sem qualquer componente artificial em sua formulação. Por não possuir valor calórico nem induzir mudanças na glicose sanguínea, a estévia pode ser utilizada com tranquilidade como opção para pessoas que necessitam reduzir o peso ou apenas preocupam em mantê-lo, bem como por diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. Então, nós vimos lá, né? Tem adoçante à base, que a base é a cana, tem adoçante que a base é o petróleo. Esse daí, a base é uma planta, né? Lá da família dos crisântemos. Então, esse adoçante aqui hoje é o melhor que a gente tem no mercado, tá? Desses que a gente acha no supermercado aí. E agora, eu vou ensinar vocês a como que vocês vão descobrir qual adoçante vocês estão comprando, tá? Então, esse aqui é a stevia, uma plantinha, tá? E nós temos também o xilitol e o eritritol. É um adoçante natural encontrado nas fibras de muitos vegetais, incluindo milho, framboesa, ameixa, entre outros, e que também pode ser extraído de algum tipo de cogumelo. Então, hoje nós temos no mercado o xilitol e o eritritol, que são adoçantes que é totalmente natural e é encontrado na fibra de muitos vegetais, tá? O xilitol é tão doce quanto o açúcar, porém é cerca de 40% menos calórico. E já o eritritol tem poder adoçante de 70% do açúcar. Tá? Esse adoçante, gente, ele é um adoçante mais difícil de achar no supermercado. Vocês vão achar geralmente a granel em casa de produtos naturais, tá? É um adoçante de um valor mais alto do que os demais, bem mais alto, tá? Mas também é uma excelente opção. Tanto um como o outro não deixa gosto residual. No entanto, se o eritritol ganha no quesito caloria, o xilitol ganha em outros, pois tem um interessante benefício à saúde humana, com grande potencial de uso na área médica e odontológica. Mostra-se eficaz no combate a cáries dentárias, dentre outros males como diabetes, desordem no metabolismo, otite, entre outros. Então, eritritol, xilitol extremamente natural, tá bom? O eritritol não causa cárie, mas não traz outros benefícios. Porém, tem uma melhor tolerância digestiva, pois as bactérias intestinais não conseguem digeri-lo, sendo eliminado pela urina. Já o xilitol pode causar um pouco de desconforto em pessoas com o sistema digestivo mais sensível. Sendo assim, escolha o que melhor se encaixa ao seu perfil. Quando ingeridos adequadamente, os adoçantes não fazem mal. Quem estabelece o limite máximo de ingestão é a Organização Mundial da Saúde, e quem regula no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns valores máximos para o consumo diário de adoçante não calórico, a fim de que não haja danos à saúde. Abaixo segue os valores de quantidade média para cada quilo de peso corporal. Para obter o seu limite máximo de consumo diário, multiplique seu peso pela quantidade de gota. Então, quem optar lá em usar sacarina, 6 gotas, então vai 6 vezes o seu peso, é o que você pode usar durante todo o dia. Ciclamato, 12 gotas vezes o seu peso, é o que você pode usar durante todo o dia. A estévia, 7 vezes o seu peso. Aspartame, 48 vezes o seu peso. E a sucralose, 18 vezes o seu peso. Então, aqui, nesses aqui, o que eu vou indicar para vocês é que vocês façam uso da estévia, né? Então, é 7 vezes o peso de vocês. É o que vocês podem usar no período de um dia, tá bom? E o xilitol ou o eritritol é 60 gramas por dia. O ideal é que não passe disso, tá?
Então, vamos lá. Aqui eu tenho a marca Zero Cal. Então, quando a gente vai fazer a compra lá, escolher o adoçante para a gente levar para casa, a marca não tem, você não é exigido você levar tipo tal marca. Você vai comprar Zero Cal, você vai comprar Fim. Não, você nunca vai comprar um adoçante pela marca, tá? Eu pus aqui para vocês o Zero Cal, eu coloquei o Fim e esses outros dois aí, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o Zero Cal. Eu tenho aqui dois Zero Cal, duas bases de Zero Cal. Eu tenho uma que embaixo dele está escrito aspartame e a outra que está escrito sucralose. Então, gente, o que manda no adoçante é esse nome que está embaixo da marca, né? O aspartame, nós falamos dele lá no início do vídeo, e da sucralose também. A sucralose foi a primeira que a gente falou, que é aquele adoçante à base da cana-de-açúcar. Ah, Elô, mas se é da cana-de-açúcar, ele não faz mal. Tá, gente? É o processo que ele passa que faz com que ele não seja um bom adoçante, tá? Então, o que vai mandar não é a marca. É esse nome que vem abaixo da marca. Então, aí, o Zero Cal é a marca. A gente nunca vai olhar pela marca. E embaixo lá está escrito aspartame. Então, o aspartame não é um bom adoçante. Zero Cal sucralose. O sucralose não é um dos piores, mas a gente tem melhor, tá? Agora que a gente tem o Fim, ó. Nós temos o Fim aqui com a base de sacarina e temos o Fim com a base do aspartame. Também não são bons adoçantes. Continuando, nós temos o Fim de novo, que é a marca. Embaixo temos ela na baixa escrito lá sucralose, então a base dele é a sucralose e o verdinho a base dele é a estévia. Então, sempre olhando a base do adoçante. É aí que a gente vai saber se está levando um adoçante bom ou não. Então, a marca nunca vai ajudar, não agrega nada. O que manda é a composição do adoçante, tá? Então, esse aí, ó, esse Fim verdinho aí, ele é 100% estévia. Então, isso é muito importante vocês olhar se é 100%, porque existe o Zero Cal com estévia e sucralose. Então, o ideal é que seja 100% estévia, tá? Sem mais nada na composição. E eu coloquei esses aí, ó, porque muitas pessoas acham que é um adoçante, né? Ela rende 2 vezes mais, 50% mais caloria, sabor igual ao açúcar, mas a gente esquece que tem açúcar aí nessa composição, né? Ele é um açúcar misturado com adoçante, tá? Então, esse tipo de adoçante, de açúcar light que eles falam, vocês esquecem, tá bom? Além o pior de tudo, ainda é refinado, né? Que é o pior que existe, o pior açúcar que existe. E aqui, a fotinha do xilitol com o eritritol. Eles são bem parecidos um com o outro. Ele é bem parecido também com o açúcar, tá? Esse daqui vocês acham no supermercado? Em alguns supermercados a gente acha. A gente vai achar sempre em pó, desse jeito aí. A gente acha numas latinhas, né? Mas onde a gente acha mais, assim mesmo, é em casa de produtos naturais. A gente vai comprar a granel, tá? Então, xilitol e eritritol. Então, gente, é isso. Espero que não tenha ficado dúvida. É bem simples a escolha desse adoçante. Escolheu lá o adoçante, né? Deixei bem claro para vocês qual que é o melhor. Escolheu esse adoçante. Prestar bastante atenção na hora de fazer a compra, tá? Para não comprar errado. Lembrando que marca não agrega, não vai ajudar. O que vai mandar é a base do adoçante, né? Vocês vão sempre olhar a base dele. E fica aí a critério de vocês, né? Então, nós temos o xilitol e o eritritol, que são ótimos adoçantes, porém com preço bastante elevado. Temos a estévia, que é um excelente adoçante.
O preço dele é razoável, é bem tranquilo, tá? E, em último caso, a sucralose. E aqueles outros vocês esquecem. Então, eu indico aí entre estévia, xilitol e eritritol. Ah, não gostei de nenhum desses três, não posso comprar nenhum desses três. A outra opção é a sucralose. Certinho? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, estou à disposição. Tá? Uma boa tarde para vocês.